Bloco 1. O mistério por trás de uma casa aparentemente igual às outras. Quando a melhor educação não evita o pior, há uma lei invisível guiando essas histórias. Você já viu pais amorosos, presentes, que ensinaram valores com firmeza e ternura, e mesmo assim o filho tomou um rumo perigoso? E o contrário, lares desestruturados e dali surge uma alma luminosa, ética, solidária? O que explica essas aparentes injustiças da vida? Acaso cego, destino cruel, ou uma lógica espiritual mais ampla operando por trás do véu? Antes de entrarmos na reflexão, responda: a sua história confirma ou desafia essa lógica? Se sim, este episódio foi feito para você, porque hoje vamos abrir sem medo a caixa preta da reencarnação, do livre-arbítrio e dos laços de amor que atravessam séculos. Se esse tema toca o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui nós olhamos para a dor com coragem e para o céu com lucidez. Imagine uma família comum. A mesa posta, risadas leves, o esforço diário dos pais para ensinar o certo. Nada de luxo, nada de miséria. Apenas a dignidade de quem tenta fazer o melhor com o que tem. Mas o tempo passa e o filho que parecia promissor começa a se afastar. As palavras doces viram discussões. As promessas, mentiras. E um dia a casa silenciosa se enche de perguntas. Onde foi que erramos? Por que ele não seguiu o caminho do bem? Por que, em outros lares tão mais difíceis, há filhos que florescem e transformam o mundo? E se eu te dissesse que a resposta não está apenas na educação, mas na origem espiritual de quem está sendo educado? Nós não recebemos uma página em branco, recebemos um espírito em jornada, trazendo consigo as marcas do passado, as tendências boas e mais acumuladas em vidas anteriores. A educação é luz, mas a alma traz sua própria bagagem. Você criaria do mesmo jeito se soubesse que seu filho é um viajante milenar vestindo um corpo novo? Essa pergunta muda tudo, porque educar sob a ótica espiritual não é impor um modelo, é cuidar de um projeto divino que começou antes de você e continuará depois. A infância é um tempo sagrado, um intervalo em que o espírito está mais maleável. É quando o exemplo fala mais alto do que as palavras e o afeto molda o caráter. Mas mesmo assim o livre-arbítrio existe. Cada filho, por mais amado que seja, carrega dentro de si a própria bússola moral, e às vezes ela ainda está desajustada. Quantos pais acolhem em seus braços antigos desafetos de outras vidas, quantos reencontros familiares são tentativas de reconciliação que o tempo adiou? O amor que hoje parece ferido pode ser o mesmo amor que um dia foi negado. É por isso que muitas vezes os laços de sangue são também laços de resgate. Educar, portanto, não é controlar o destino, é preparar a consciência. O pai e a mãe são jardineiros. Podem retirar as pedras, regar a terra, proteger do sol forte, mas a semente já traz dentro de si o tipo de flor que vai brotar. E o tempo da flor não é o tempo do jardineiro. E se o que parece fracasso for, na verdade, parte de uma lição maior? Não para justificar o erro, mas para revelar o amor que só amadurece quando é provado. Às vezes é o filho que ensina os pais a amar sem condições. Outras vezes são os pais que mostram ao filho o valor do perdão, mesmo diante da ingratidão. Uma mãe pode fazer tudo: ensinar, aconselhar, proteger, mas há momentos em que ela só pode orar. E essa oração, muitas vezes, é o verdadeiro gesto de amor, porque o que as palavras não tocam, a vibração do coração alcança. Nenhum gesto de amor se perde, nenhum esforço sincero é em vão. Quantas vezes você se perguntou, onde foi que falhei? Talvez em lugar nenhum. Talvez seu papel não seja colher agora, mas plantar para o futuro. A vida é contínua e o espírito aprende mesmo quando parece distante. O bem que você ensinou está lá, adormecido, esperando o momento de florescer. Existem 3 pilares na educação espiritual: o exemplo, a constância
e a esperança. O exemplo, porque o comportamento fala mais do que o discurso. A constância, porque o amor verdadeiro não desiste. E a esperança, porque quem crê na mudança ajuda o outro a se reencontrar. Quando um filho erra, o instinto é culpar ou desistir. Mas o verdadeiro amor se manifesta na firmeza tranquila. Dizer não quando é preciso, sem raiva. Corrigir sem humilhar. Amar sem permitir o erro. Essa é a autoridade serena que educa. E se o seu filho está afastado? Saiba, o amor não precisa da presença física para agir. Ore por ele, mentalize luz, envie boas vibrações em silêncio. A espiritualidade trabalha nos bastidores da vida e nada é desperdiçado quando nasce do coração. Um adolescente, por exemplo, começa a se perder em pequenos atos errados. A mãe, em vez de esconder o problema, enfrenta com verdade e amor. Assume as consequências, busca ajuda e o envolve em atividades que despertam empatia. Aos poucos, algo muda. Ao ver a dor dos outros, ele encontra o espelho da própria alma. O mal não foi romantizado, foi transformado em aprendizado. E é assim que o Espiritismo vê a educação, como um processo de transformação que atravessa vidas. Às vezes, o bem que você planta só germina depois da sua partida, mas germina. Quando o diálogo parece impossível, troque "Por que você faz isso?" por "O que você sente quando isso acontece?" A primeira acusa, a segunda convida. Escutar também é um ato de amor. E amor no Espiritismo é sempre o caminho mais curto entre duas almas. Talvez o silêncio da sua casa hoje seja pesado. Talvez você sinta que perdeu. Mas e se esse for apenas o capítulo antes da virada? E se seu exemplo, sua serenidade e sua fé silenciosa forem a luz que ainda guiará quem se perdeu? Educar também é educar-se. Aprender a perdoar, a ouvir, a refazer rotas. Deus não pede perfeição, pede presença. Enquanto há amor, há possibilidade. Enquanto há oração, há esperança. A vida não mede resultados, mede esforços. O que parece derrota pode ser apenas um intervalo entre a dor e o despertar. O amor que você oferece hoje é investimento espiritual para o amanhã. Acredite, não existem lares perfeitos, existem lares que não desistem. A sombra que hoje cobre o seu caminho pode ser apenas a prova de que a luz está perto. Continue sendo exemplo, mesmo que em silêncio. Continue orando, mesmo que sozinho. Continue amando, mesmo sem retorno. Porque Deus não se apressa, mas também não se atrasa. Ele vê o coração que persevera e recompensa todo o amor que permanece, mesmo entre lágrimas. E se o que hoje é distância for o caminho que trará vocês de volta, mais maduros e mais verdadeiros, você está disposto a continuar sendo luz, mesmo quando ninguém parece ver o seu brilho? Se essa reflexão falou com a sua alma, conte nos comentários a sua experiência e compartilhe esse vídeo com alguém que precise de esperança. O amor não falha, ele apenas espera o tempo certo para florescer. Bloco 2. O livre-arbítrio e os reencontros que o amor planeja. Há um mistério silencioso por trás de cada nascimento. Nenhum lar é sorteio, nenhuma relação é acaso. Por mais que pareça aleatório, há um fio invisível tecendo encontros e separações com precisão divina. A família, sob a luz do Espiritismo, é o mais profundo laboratório do amor. É onde antigos erros encontram novas chances, onde corações feridos voltam a se olhar nos olhos e onde o orgulho aprende, pouco a pouco, a ceder espaço para a compaixão. Deus não une pessoas pelo capricho do destino, mas pela necessidade do crescimento. O filho que chega não é apenas carne do sangue dos pais, é um espírito imortal, com histórias vividas muito antes deste berço. Às vezes, vem como amigo de outrora, outras como aquele que um dia ferimos ou que nos feriu. Reencarnamos juntos para restaurar o equilíbrio que o passado rompeu. Por isso, há lares em que o amor parece instantâneo, natural, e outros em que a convivência dura, marcada por choques e incompreensão. É o passado, cobrando diálogo,
É o ontem pedindo reconciliação. Mas Deus, em sua sabedoria, veste o espírito em esquecimento. Ele apaga a lembrança das vidas anteriores para que possamos recomeçar, sem o peso do rancor. Ainda assim, a alma sente. O instinto reconhece. E é por isso que certos laços nascem com ternura imediata e outros carregam estranhos conflitos sem explicação lógica. A boa educação é instrumento, mas o livre-arbítrio é lei. O pai pode ser espelho, a mãe pode ser exemplo, mas o filho continua dono das próprias escolhas. E é aí que mora o desafio espiritual. Educar é orientar sem aprisionar. Amar é guiar sem impor. Quando o amor tenta controlar, ele sufoca. Quando o amor confia, ele liberta. E nessa liberdade, o espírito amadurece. Muitos pais sofrem ao verem seus filhos se perderem e pensam, Deus me castigou. Mas não é castigo, é missão. O filho difícil é muitas vezes o coração que Deus colocou em suas mãos para que você aprenda o que o orgulho nunca deixaria aprender. Paciência, renúncia, fé. E no silêncio das suas lágrimas, o céu registra cada ato de amor verdadeiro. Nenhum ato de amor verdadeiro passa despercebido. A dor no espiritismo não é punição, é convite. Toda dificuldade vem carregando uma lição de amor. Às vezes é o espírito que em outras vidas escolheu o erro e agora precisa sentir o peso das suas próprias consequências para compreender o valor da retidão. Outras vezes é o educador, que tendo falhado no passado, recebe a oportunidade de ensinar o que ainda não aprendeu a viver. Há uma passagem em O Evangelho segundo ao Espiritismo, que diz: a ingratidão dos filhos é uma prova para os pais, mas também uma oportunidade de progresso, se souberem suportá-la com resignação. Isso quer dizer que muitas vezes o amor verdadeiro se manifesta não no sorriso fácil, mas na persistência silenciosa. O coração que suporta com fé é o mesmo que será consolado pela lei divina. Pense em quantas histórias começam com dor, mas terminam com reconciliação. Espíritos que foram inimigos ontem renascem como mãe e filho, como pai e filha, como irmãos. O amor, paciente e persistente, trabalha em silêncio até que o ódio se desfaça. E quando finalmente o perdão acontece, o universo inteiro se alegra, porque mais uma corrente se rompeu no ciclo do sofrimento. Mas e quando o filho insiste no erro? Quando a educação falha, o exemplo é ignorado e tudo parece desabar? É aí que entra o livre-arbítrio, essa dádiva perigosa e sagrada que Deus concedeu a todos. Ninguém é marionete do destino. Cada espírito é responsável pelas próprias escolhas, mesmo quando cercado de bons exemplos. O livre-arbítrio é a prova do amor divino. Deus não quer robôs obedientes, ele quer filhos conscientes. E a consciência só desperta na liberdade. Às vezes é na queda que o espírito descobre o valor da mão que tentou guiá-lo. E um dia, no tempo certo, ele voltará, trazendo no olhar o arrependimento que hoje parece impossível. Não existe fracasso quando o amor permanece. Mesmo quando o filho se afasta, o vínculo espiritual continua vivo. A prece é o canal invisível que liga corações separados pela dor. Nenhuma oração sincera se perde. Ela atravessa a distância, o orgulho, o tempo e chega. Porque onde o amor ora, Deus age. Um pai certo dia perguntou a Chico Xavier: o que eu fiz de errado para meu filho seguir o crime, mesmo tendo sido criado com tanto amor? Chico respondeu: nem sempre os filhos são um retrato dos pais. Às vezes são espíritos em luta, precisando de tempo. A tarefa dos pais é amar, ensinar e orar, não cobrar o resultado. A frase de Chico resume o coração da doutrina. Os pais são cooperadores de Deus, não deuses. Fazem o melhor que podem, e o resto é processo de evolução individual. Cada um caminha no ritmo que o próprio aprendizado permite. Existem espíritos que precisam cair para aprender a levantar. Outros só compreenderão o valor do bem depois de sentir o peso do mal. Nenhum de nós escapa às lições da vida, mas cada um tem o seu tempo de entender. E Deus, que vê além do instante, permite essas quedas para que um dia o amor se torne escolha consciente e não apenas reflexo da obediência.
Por isso, quando um filho se perde, o pior que um pai pode fazer é perder a fé. É preciso confiar que há leis maiores trabalhando por trás da aparência. Às vezes é preciso deixar a vida ensinar o que a palavra não ensinou. Há almas que só acordam quando a dor fala. Mas quando a dor fala, ela não destrói, ela desperta. A influência espiritual também existe e o espiritismo não ignora isso. Espíritos desequilibrados, ainda presos às sombras, encontram brechas nas mentes vulneráveis tentando arrastar para o erro. Mas, da mesma forma, espíritos de luz velam por nós, inspiram pensamentos, fortalecem as intenções do bem. Por isso, o ambiente da casa é tão importante. Um lar harmonizado é um templo invisível. A oração da manhã, a leitura edificante, a música serena, o diálogo respeitoso, tudo isso cria uma barreira luminosa contra as influências negativas. O evangelho no lar não é ritual vazio, é higiene espiritual. Assim como abrimos janelas para que o ar circule, é preciso abrir o coração para que a luz de Deus entre. Há pais que dizem, já tentei de tudo, mas nem tudo termina quando parece. O que não funciona no mundo material pode estar funcionando no plano espiritual. Enquanto você ora, a espiritualidade trabalha. Enquanto você mantém a fé, os mentores agem, inspirando, fortalecendo, abrindo caminhos. A reencarnação é uma escola com várias séries. Ninguém reprova para sempre. Mesmo o espírito mais rebelde, um dia se cansa de errar e volta a buscar a luz. Quando isso acontece, todo o amor recebido se torna farol, e o que foi dor vira aprendizado. O que foi distância vira reencontro. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós contamos dias, Ele conta amadurecimentos. Você pode não ver agora o resultado, mas o trabalho do amor é silencioso e contínuo. Há mães que morrem sem verem a mudança dos filhos e são recebidas no plano espiritual por eles, arrependidos, prontos para agradecer. E há filhos que partem cedo, deixando nos pais a dor que se transforma em fé viva, em serviço, em compaixão. Nada é por acaso, nenhum sofrimento é inútil. Educar um espírito é participar do próprio projeto divino. É semear luz em terreno às vezes árido, confiando que um dia as flores nascerão, se não nesta vida, na próxima. E quando a culpa tentar te paralisar, lembre-se, Deus não cobra sucesso, cobra fidelidade. A fidelidade ao bem é a semente que nunca apodrece. Se você educou com amor, fez o seu papel. Se orou, orientou e deu exemplo, a sua missão está cumprida. O resto é com o tempo e com Deus, que é justo e bom. Talvez hoje você não entenda o porquê das suas dores, talvez a casa esteja dividida, o coração cansado, mas confie, o amor não falhou, ele apenas está amadurecendo. E quando o reencontro acontecer, porque ele sempre acontece, você entenderá que nenhuma lágrima foi em vão. O amor é a força que vence séculos. É ele que faz inimigos voltarem como filhos, pais retornarem como irmãos, almas se encontrarem como mestres e aprendizes. A cada reencontro, o universo celebra, porque é assim que o ódio se dissolve e o ciclo se cumpre. Deus trabalha onde os olhos não veem, e enquanto você sofre, Ele prepara o futuro. Acredite nisso. Se essa mensagem te tocou, conte nos comentários o que ela despertou em você. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar que nenhum amor verdadeiro é em vão. Bloco 3. Quando o amor é prova e a dor se torna professora. Há dores que só os pais entendem. É o tipo de sofrimento que não tem nome, porque nenhuma palavra consegue traduzir a sensação de ver um filho se afastar do caminho que você acreditou ensinar. É um silêncio que aperta o peito. Um vazio que visita a alma nas madrugadas, um grito contido entre o "eu fiz o que pude" e o "onde foi que eu errei". Mas, do ponto de vista espiritual, nenhuma dor é castigo, todas são instrumentos de lapidação. Deus, em sua sabedoria, não cria dores inúteis. Ele permite o sofrimento quando este se transforma em ponte. Às vezes, a alma precisa passar por experiências difíceis para compreender o valor daquilo que rejeitou. A dor, então, deixa de ser inimiga e se torna professora, e ensina o que a alegria não consegue.
Os pais, muitas vezes, são anjos cansados em missão na terra. Carregam nos ombros o peso da responsabilidade e no coração o medo de falhar. Mas o Espiritismo nos lembra que ninguém educa sozinho. O lar é um templo, e cada espírito que ali habita é um aluno da escola divina. Há lições sendo ensinadas que os olhos humanos ainda não conseguem ver. Quantas vezes um filho rebelde desperta mais tarde recordando o amor firme que recebeu? Quantas vezes as palavras que hoje parecem ignoradas serão no futuro a voz da consciência que o impedirá de cair? O amor nunca é perdido. Ele se infiltra nas frestas da alma e, mais cedo ou mais tarde, germina. A educação, sob a ótica espiritual, é um ato de fé. Educar é plantar, sem saber se verá a colheita. É regar um terreno onde às vezes o solo parece infértil. É acreditar que a semente do bem não apodrece, mesmo quando o tempo parece contra. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ensina que o verdadeiro mérito está em fazer o bem sem esperar recompensa. E isso também vale para os pais. Amar um filho difícil é o mais alto grau de caridade, porque a caridade verdadeira não é doar o que sobra, é oferecer o que custa. E muitas vezes o que custa é o próprio coração. Há pais que gastam anos tentando entender: por que meu filho não corresponde ao amor que eu dou? E a resposta é simples, ainda que profunda, porque ele ainda está aprendendo a amar. O amor não nasce pronto, ele precisa ser aprendido, vivido, testado. E às vezes, o amor que o filho não conseguiu expressar nesta vida será o amor que ele virá oferecer na próxima. Nenhum afeto sincero se perde. A reencarnação é o grande círculo do recomeço. Ela explica o que a vida parece não justificar. Aquele que um dia feriu, volta para reparar. Quem foi ferido, volta para perdoar. E nesse vai e vem de existências, a alma se purifica. Por isso não é raro que lares de muita dor sejam também lares de grandes evoluções. Quando a dor é compreendida, ela deixa de ser desespero e se transforma em missão. E quando o amor é missão, ele se torna invencível. Os pais têm um papel de farol. Não podem navegar pelo barco do filho, mas podem manter a luz acesa, para que quando ele decidir voltar, encontre o caminho. E essa luz se chama exemplo. Mais do que palavras, é o modo como o pai e a mãe enfrentam a vida que molda o coração dos filhos. Um lar que ora é um lar que ensina a fé. Um lar que perdoa é um lar que ensina humildade. Um lar que recomeça é um lar que ensina coragem. Mesmo quando o filho parece distante, ele está aprendendo. O silêncio do espírito é só o intervalo entre a semeadura e a germinação. Quantas histórias de transformação começam com uma simples lembrança de infância? O cheiro do café, a oração antes de dormir, o conselho que parecia repetitivo. O espírito grava tudo. Pode se afastar por anos, pode mergulhar em erros, mas um dia aquela lembrança desperta, e com ela vem o desejo de mudar. A vida é feita de ciclos, e o amor é o elo que une todos eles. Há pais que partem sem ver o resultado do amor que deram, mas são recebidos no plano espiritual pelos filhos transformados. E há filhos que se vão cedo, deixando nos pais a dor que desperta a fé e o desejo de servir. Nada é em vão. Quando a dor visita a casa, é comum o desânimo bater a porta, mas é preciso lembrar: Deus nunca abandona um coração que não desiste. Há anjos trabalhando nos bastidores, inspirando, curando, fortalecendo. A prece é a linguagem com que o coração fala com o céu, e o céu sempre responde. A influência espiritual é uma realidade viva. Espíritos benefitores acompanham de perto as famílias que lutam pelo bem. Inspiram ideias, protegem, criam oportunidades de reaproximação. Quando os pais oram com sinceridade, criam um escudo invisível ao redor do lar. Essa luz afasta as influências negativas e acalma os corações. Não é preciso rituais elaborados, basta a intenção. Uma oração simples, feita com fé, é mais poderosa do que um discurso bonito. A espiritualidade não escuta o som da voz, escuta o tom da alma. E às vezes, o que o filho precisa não é de sermões, mas de serenidade. Um olhar calmo vale mais do que 1000 palavras.
Quando ele explode e você escolhe o silêncio ao invés da resposta agressiva, é a sua evolução que fala. E esse exemplo planta sementes mais profundas do que qualquer punição. Mas o Espiritismo também ensina que amar não é ser conivente. O amor verdadeiro educa. Ele corrige, mas não humilha. Ele orienta, mas não domina. Ele perdoa, mas não encobre o erro. O equilíbrio é o segredo da verdadeira paternidade espiritual. Chico Xavier dizia: a disciplina antecede a espontaneidade. Isso quer dizer que a liberdade precisa ser aprendida. O filho, assim como o espírito, precisa entender que toda escolha carrega uma consequência. E às vezes a melhor lição é permitir que ele enfrente as suas próprias consequências. O sofrimento é mestre e ensina aquilo que a advertência não alcança. Mas quando a dor chega, não se desespere. A dor é o cinzel de Deus lapidando o diamante da alma. Cada lágrima tem um propósito, e quando o coração sangra por amor, está se purificando. A dor dos pais é a dor da transformação, e o céu honra cada um desses sacrifícios silenciosos. Muitos espíritos que hoje se regeneram no plano espiritual confessam em comunicações mediúnicas que as orações dos pais foram decisivas, que as vibrações de amor recebidas os fortaleceram na hora da luta. Mesmo que o corpo dormisse, o espírito era amparado por essa energia. Isso mostra que o amor não é sentimento abstrato, é força real, capaz de atravessar dimensões. Por isso, nunca subestime uma prece, nunca ache que está falando com o vazio. Quando você ora, o universo se movimenta. Quando você perdoa, o peso se dissolve. Quando você confia, a espiritualidade encontra caminho para agir. E se você sente culpa, lembre-se, culpa não é arrependimento. A culpa paralisa, o arrependimento transforma. Deus não quer o seu sofrimento, quer a sua superação. Transforme o remorso em ação. Cuide de quem está ao seu alcance. Seja presença para outros corações. Espalhe o bem que gostaria de ter vivido em casa. Assim, o amor cumpre o seu ciclo. Porque a verdade é simples e profunda. Todos somos filhos e pais, ontem ou amanhã. Todos já erramos e fomos perdoados. Todos já ferimos e fomos curados. É assim que Deus educa o mundo, através das relações. Quando o filho foge do lar, o lar deve permanecer de portas abertas. Quando o filho se fecha, o amor deve continuar chamando, mesmo que em silêncio. Porque o amor não invade, ele espera. E a espera de um coração que ama é a prece mais forte que existe. Há famílias inteiras que se transformaram depois de anos de dor. Quando o orgulho cede, quando o perdão acontece, o lar se torna altar. A luz que se acende dentro de uma casa assim ilumina gerações. Então, não desanime. Mesmo que o presente seja difícil, o futuro está sendo preparado. O amor que você oferece hoje está escrevendo capítulos que talvez você ainda não leia, mas que já estão sendo escritos nas páginas eternas da alma. E quando chegar o momento do reencontro, seja nesta vida ou na próxima, você vai entender. A dor foi o remédio. O afastamento foi o tratamento. E o amor, o verdadeiro amor, foi a cura. Deus sabe o que faz, e quando Ele confia um espírito às suas mãos, é porque enxerga em você a força necessária para cumprir essa missão. Você não está sozinho. Há luzes invisíveis te acompanhando, mãos espirituais te sustentando, corações do alto te abençoando. Continue, mesmo cansado. Persevere, mesmo com medo. O amor que você oferece é o mesmo amor que o universo devolve, multiplicado. Se essa mensagem tocou a sua alma, deixe nos comentários o que mais falou com você. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa lembrar que nenhuma dor é castigo, toda dor é caminho. Bloco 4. A lei de causa e efeito. Quando o amor reconcilia o que o tempo não cura. Nada na vida é injusto aos olhos de Deus. Mesmo aquilo que parece desequilíbrio, desgraça ou contradição é, na verdade, parte de um plano maior. A lei de causa e efeito é o fio invisível que costura os destinos. Ela não pune, educa. Não castiga, reajusta. Tudo o que acontece tem um propósito dentro dessa grande engrenagem espiritual.
Por isso é que às vezes vemos pais exemplares com filhos que se desviam. Outras vezes, pais violentos e frios geram filhos de alma pura, compassivos, que parecem não carregar a mesma sombra. A justiça divina é sutil demais para caber no olhar humano. E o Espiritismo nos convida a enxergar além do que o corpo mostra. Cada espírito renasce no cenário exato que precisa para aprender o que ainda não aprendeu. O lar, os pais, as circunstâncias, os desafios, tudo é cuidadosamente escolhido antes da reencarnação. Nada é sorte, tudo é necessidade. Assim como o aluno é colocado na sala que corresponde ao seu nível, o espírito reencarna onde encontrará as lições que ainda precisa viver. Um filho bom pode nascer de pais ruins para ensinar, com o exemplo, o poder do amor. É a luz sendo colocada no meio da sombra para dissipá-la. Já um filho rebelde pode vir ao mundo através de pais justos e amorosos, para receber a educação e a ternura que, no passado, ele negou a outros. É a oportunidade de aprender o que um dia ignorou. Em ambos os casos, o que move a vida é o mesmo princípio: reparação e progresso. O universo inteiro conspira para o aprendizado das almas. E se há dor, é porque o remédio precisa agir fundo. A dor, quando aceita com sabedoria, deixa de ser castigo e se torna cura. A lei divina é precisa. Cada lágrima tem endereço certo, cada gesto tem consequência, cada ato de amor tem retorno. E quando as relações familiares parecem desajustadas, é sinal de que há histórias antigas pedindo reconciliação. A família é o cenário onde o passado e o futuro se encontram. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo afirma que a família é um dos instrumentos mais poderosos para o progresso moral da humanidade. É dentro do lar que o orgulho é ferido, o ego é confrontado e o amor verdadeiro é testado. Ninguém nasce na família errada. Nasce na família que o amor e a necessidade escolheram juntos. Se hoje você se pergunta por que tanto sofrimento, talvez a resposta não esteja no agora, mas em vidas anteriores. Espíritos que se odiaram voltam como pai e filho, mãe e filha, irmãos, cônjuges. O amor de Deus oferece a todos a chance de reparar o mal que fizeram, e essa reparação, muitas vezes, vem disfarçada de desafio. Mas é assim que o céu ensina, com oportunidades disfarçadas de problemas. O filho difícil é o convite à paciência. O pai autoritário é o convite à humildade. A distância dentro da família é o convite ao perdão. Tudo o que incomoda é um espelho de algo que precisa ser curado. O Espiritismo explica que o esquecimento do passado é uma bênção. Se lembrássemos das ofensas de outras vidas, o perdão seria impossível. Deus, então, apaga as lembranças, mas não as tendências. Assim, podemos recomeçar do zero, mas com a bagagem necessária para evoluir. O amor que antes foi ferido renasce em forma de desafio, para ser reconstruído com base no entendimento e na ternura. Um pai que sente repulsa por um filho, sem saber por quê, pode estar diante de um antigo inimigo. E um filho que sente inexplicável gratidão e carinho por um pai, mesmo sem proximidade, pode estar reencontrando um antigo protetor. A vida é um tabuleiro divino onde as peças se movem com sabedoria. O importante é lembrar que nada está parado. Tudo evolui. O que hoje é ódio pode ser amor amanhã. O que hoje é revolta pode ser aprendizado no futuro. Deus não condena ninguém ao sofrimento eterno. O tempo, nas mãos da providência, é o grande remédio das almas. E se o amor parece não dar resultado, é porque você está vendo apenas o presente. A vida é uma linha contínua, e a reencarnação é o fio que liga todos os pontos. A colheita do bem não pode vir nesta vida, mas virá. Nenhum gesto amoroso se perde no vento. O universo registra tudo. Há casos em que o filho, mesmo cercado de amor, segue pelo caminho do crime. A sociedade o condena, os pais se envergonham e o coração parece morrer. Mas o Espiritismo ensina que até no erro há aprendizado. Um dia a consciência desperta, um dia o arrependimento chega. E quando ele chega, é o amor recebido, aquele mesmo amor que parecia inútil, que o puxa de volta para a luz. O amor nunca é em vão. Ele pode não mudar o outro agora,
mas muda você. E quando você muda, o ambiente muda junto. A vibração da sua alma influencia a casa, os pensamentos, o campo energético ao redor. A oração constante, o perdão sincero, a fé inabalável, tudo isso tem poder real. Por isso, não se desespere diante do comportamento de quem você ama. Você não sabe quantas lutas internas ele trava. Talvez o que pareça frieza seja culpa. Talvez o que pareça desinteresse seja dor. A compaixão é a chave que abre portas que a autoridade não consegue abrir. O Espírito Emmanuel dizia: educa-te a ti mesmo, e o teu exemplo será a lição viva que corrigirá o mundo. Isso vale para dentro de casa também. O lar é o reflexo das vibrações que o habitam. Quando você escolhe a paz, mesmo no meio do caos, está ensinando mais do que 1000 sermões. A reencarnação é o grande projeto de reconciliação do universo. Ela devolve a cada um as experiências que curam, e a família é o cenário perfeito para isso acontecer. Por isso, não há coincidência nos lares. A justiça divina em movimento. A paz que pela dor se transforma em almas gigantes. O sofrimento que antes esmagava se torna combustível para servir. Fundam instituições, ajudam outras famílias, acolhem jovens perdidos. A dor os tornou compassivos, e o amor, lapidado na prova, tornou-se força que salva. Nada é mais poderoso do que o amor provado pela dor. Ele deixa de ser sentimento e se torna sabedoria. É o amor que já entendeu que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. É o amor que aprendeu que educar não é moldar o outro, mas semear o bem e confiar na colheita espiritual. Quando o Evangelho diz que toda árvore se conhece pelos frutos, não se refere ao resultado imediato, mas ao fruto espiritual, aquele que amadurece na eternidade. O que vale não é o sucesso aparente, mas o esforço diário para ser instrumento de luz. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, a misericórdia divina sempre oferece uma nova chance. Mesmo o espírito mais endurecido, um dia se cansa de sofrer e procura luz. E quando isso acontecer, Deus o colocará novamente no caminho daqueles que o amaram para que juntos possam recomeçar. A vida é generosa, a justiça divina é compassiva, e o amor é a força que corrige tudo. Se hoje você sente que falhou, respire fundo e olhe para o céu. Deus não vê fracassos, vê intenções. Ele não mede resultados, mede intenções. E quando o seu coração luta para fazer o bem, mesmo ferido, o universo inteiro se move a seu favor. Você pode não entender agora, mas cada lágrima está lavando o passado. Cada gesto de amor está plantando o futuro. E quando o ciclo se completar, você verá que tudo fez sentido. Porque no fim, não existem pais perfeitos, nem filhos perfeitos. Apenas almas em evolução, aprendendo a amar. E se essa mensagem tocou seu coração, conte nos comentários como o Espiritismo te ajuda a compreender os laços da vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que por trás de cada dor há um propósito divino. Bloco 5. A esperança que vem do alto e o poder que nasce da oração. Há um instante em que o coração cansado se ajoelha em silêncio. Não é mais o momento das palavras, é o momento do olhar para o alto e dizer: Deus, eu fiz o que pude. É nesse suspiro sincero que o céu começa a agir. A oração é o idioma da alma, e quando ela é feita com verdade, nem o tempo nem a distância podem impedir que chegue onde precisa chegar. Quantas vezes um pai ora pelo filho que se perdeu e sente, mesmo sem ver, uma paz descendo sobre a casa? Quantas mães choram em silêncio, mas ao orar sentem um calor que não vem da terra? É um amparo do alto. São os mensageiros da luz recolhendo lágrimas para transformá-las em força. Nenhuma súplica sincera se perde. Ela sobe como perfume e volta como esperança. A oração é uma energia viva. É o elo invisível que liga o humano ao divino. Quando um coração ora com fé, o ambiente muda. As vibrações se elevam, as sombras se dissipam e o amor começa a curar o que parecia impossível.
Por isso, o Espiritismo insiste: ore mesmo quando não souber o que dizer. Ore mesmo quando estiver cansado. Porque a oração não exige eloquência, exige entrega. A prece é o maior ato de humildade que uma alma pode realizar. É reconhecer que existe um poder maior que conduz tudo com justiça e amor. E é por meio dela que muitos lares encontram consolo, porque a oração é ponte, une mundos, liga corações separados pela dor, pelo orgulho ou pela distância. Há pais que perderam filhos para as drogas, para o crime, para as escolhas erradas, e há filhos que perderam pais para o ressentimento, para o vício, para o tempo. Mas quando um ora pelo outro, a energia da prece percorre o espaço e o tempo e os toca, ainda que inconscientemente. Nenhum sentimento é mais forte do que a vibração do amor. A espiritualidade trabalha nas entrelinhas da vida. Enquanto você ora, há anjos agindo. Enquanto você dorme, há corações se encontrando no plano espiritual. Muitas reconciliações começam assim, em silêncio, na dimensão invisível, antes de se manifestarem no mundo físico. É o perdão sendo preparado antes mesmo de ser pronunciado. O amor é uma força que não morre. Quando o corpo parte, o sentimento permanece. Muitos pais que já desencarnaram continuam ao lado dos filhos, inspirando, protegendo, intuindo caminhos. Muitos filhos que partiram cedo continuam ao lado dos pais, amparando-os, sustentando-os em momentos de desespero. A morte não separa quem se ama de verdade, ela apenas muda a forma de presença. Há histórias reais de pais que sonham com os filhos falecidos e acordam em paz, sentindo que foram abraçados. E há mães que, ao orar, percebem uma voz silenciosa dizendo: "Estou bem." Essas experiências não são coincidências, são respostas do amor. Porque o amor é o único sentimento que atravessa a fronteira entre os mundos. A dor da separação é temporária, mas o reencontro é eterno. No plano espiritual, os laços se fortalecem, o espírito se reconhece, se perdoa, se reencontra. E quando chega o momento de reencarnar novamente, a vida oferece nova oportunidade. É por isso que o Espiritismo ensina que ninguém perde ninguém. As almas se buscam, se reencontram, se ajudam. A morte não é o fim, é uma pausa entre capítulos. A oração, então, se torna o fio que mantém os corações conectados durante esse intervalo. É o canal pelo qual o amor continua fluindo. Cada prece é uma mensagem entregue ao infinito. Cada lágrima é um pedido que o céu entende antes mesmo que seja pronunciado. O Evangelho no Lar é uma das práticas mais simples e poderosas para fortalecer essa conexão. Quando uma família se reúne para ler, refletir e orar, cria-se um campo de luz ao redor da casa. Espíritos benfeitores se aproximam, intuições se tornam mais claras e o ambiente espiritual se purifica. É como acender uma lâmpada no meio da escuridão. Mesmo que apenas uma pessoa participe, o efeito é real. O amor não precisa de plateia. Uma única alma disposta a vibrar o bem já é suficiente para iluminar uma casa inteira. O que importa é a constância. É transformar a fé em hábito, o hábito em força e a força em serenidade. A serenidade é o fruto da fé amadurecida. É o estado de quem aprendeu a confiar no tempo de Deus. É o coração que, mesmo chorando, diz: "Seja feita a tua vontade." Esse é o ponto em que a dor se transforma em sabedoria. Porque quando a alma aceita o que não pode mudar, ela descobre que ainda pode amar. E amar é sempre o remédio. O amor corrige, acalma, reergue. Ele é o idioma universal entre encarnados e desencarnados. Quando você pensa em alguém com ternura, essa vibração o alcança. Quando você perdoa, liberta a si mesmo e ao outro. Quando você agradece, abre as portas para mais bênçãos. O espírito André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ensinou que
A oração é o remédio de ação mais rápida no plano espiritual. Ela atua onde os remédios da terra não alcançam. Cura culpas, acalma consciências, reconstrói pontes quebradas. Se você sente que o seu lar está pesado, ore. Se sente que perdeu o controle, ore. Se o medo te paralisa, ore. A oração não muda o passado, mas muda o olhar sobre ele. E quando o olhar muda, a alma encontra paz. E se você já perdeu alguém, não chore pela ausência, converse em pensamento. Fale com sinceridade, com amor, como quem escreve uma carta de luz. Diga tudo o que o coração ainda carrega e depois entregue nas mãos de Deus. O universo encontrará um jeito de fazer essa mensagem chegar. A vida é mais ampla do que o corpo e o amor é mais forte do que a morte. Quando duas almas se amam, nada as separa. Apenas o tempo e o aprendizado as moldam. Um dia, quando os portais entre os mundos se abrirem novamente, você vai ver aquele a quem ama com o mesmo olhar, mas com mais luz, porque a dor purifica e o amor amadurece. E nesse reencontro, todas as lágrimas farão sentido. O que hoje é saudade se transformará em gratidão. Você vai entender que a distância era apenas o caminho para que o amor crescesse. Porque o amor verdadeiro não precisa de proximidade, precisa de propósito. Deus não erra nas escolhas. Ele sabe o que cada alma precisa viver. E se ele confiou um espírito às suas mãos, é porque sabia que você teria a força de amar além da dor. E mesmo quando a fé parece pequena, ela ainda é suficiente para mover o céu. Então, não desista de orar, não desista de amar, mesmo quando o mundo disser que é tarde. Lembre-se, o amor é atemporal. Ele atravessa séculos, corpos e distâncias. Ele sobrevive ao silêncio, ao esquecimento e até à morte. Ore como quem acende uma luz. Ame como quem planta a eternidade. Viva com a certeza de que nenhum gesto de bondade se perde. Porque um dia, tudo que foi semeado com amor florescerá nesta vida ou em outra. Se essa mensagem acalmou o seu coração, escreva nos comentários o nome de alguém que você quer envolver em oração. Juntos, podemos formar uma corrente de luz que ultrapasse fronteiras e alcance quem mais precisa de paz. Bloco 6. O amor que fica quando tudo passa. No fim, o que realmente permanece? Quando o tempo apaga as vozes, quando o corpo envelhece e as histórias se dissolvem das memórias, o que sobra é o que se fez com amor. Tudo mais, erros, culpas, desentendimentos, o vento leva. Mas o amor, esse fica. É o único patrimônio que atravessa a morte, o único idioma que o céu entende. O Espiritismo nos ensina que a vida é uma escola infinita de amor. Cada existência é uma sala de aula, e cada laço é uma lição. Uns vêm para ensinar paciência, outros para aprender perdão. Há quem chegue para ser espelho, há quem venha para ser desafio, mas todos, sem exceção, vêm para crescer. Por isso, quando a dor visita o lar, não é castigo, é aprendizado. O sofrimento só se torna desespero quando esquecemos que somos espíritos imortais. Mas, quando lembramos disso, algo muda. A dor deixa de ser o fim e passa a ser o meio. E mesmo que o caminho seja longo, é o amor que nos guia de volta. Muitos pais partirão sem ver a transformação dos filhos, e muitos filhos partirão sem ouvir o perdão dos pais. Mas no plano espiritual, as almas se reencontram. Lá não há orgulho, não há máscaras, não há ruído. Lá tudo é claro, e o amor se reconhece sem precisar de palavras. O que a vida separa, a eternidade reúne. Cada gesto de ternura, cada oração feita em silêncio, cada lágrima que caiu em nome do amor, tudo isso é registrado na consciência e devolvido em forma de paz. Deus não apaga esforços sinceros. Ele transforma cada gota de dor em crescimento e cada ato de amor em luz.
Talvez, nesta existência, o seu papel tenha sido apenas plantar. Talvez você não veja o fruto, mas alguém o colherá, porque o bem nunca se perde. Mesmo que pareça esquecido, o universo o devolve, multiplicado, mais adiante, no tempo certo. Quando Jesus disse, "Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados", ele não falava de consolo imediato. Falava da certeza de que nenhuma lágrima será em vão. A lei divina é justa e misericordiosa. Ela nos permite errar, mas também nos oferece sempre o recomeço. A reencarnação é o milagre da segunda chance. É Deus dizendo, você pode tentar de novo. E é por isso que não existe fracasso na vida espiritual. Existem apenas lições incompletas, que voltam em novas oportunidades até que o amor as conclua. O pai que sofre hoje pelo filho difícil pode ser o filho que um dia receberá esse mesmo amor de volta. A mãe que ora agora talvez seja a filha que será amparada depois. É um ciclo perfeito, onde ninguém fica sem amparo. O tempo cura tudo, porque o amor é paciente e a paciência é o tempo de Deus. E quando o coração estiver cansado, olhe para o alto. Há mãos invisíveis segurando as suas. Há espíritos amigos te abraçando, te inspirando, te guiando. A solidão é uma ilusão. Ninguém está só. Nem por um segundo. Os vínculos de amor verdadeiro atravessam séculos. O filho rebelde de hoje pode ser o protetor de amanhã. O pai ausente de ontem pode ser o anjo presente de agora. A vida é um constante vai e vem de reencontros. E cada volta é mais leve, mais lúcida, mais próxima da perfeição. Quando o perdão acontece, tudo se transforma. O peso cai, o coração respira e o espírito se liberta. O perdão é o ponto final no ciclo da dor. Ele não apaga o passado, mas muda o significado dele. E nesse instante, tudo o que parecia perda vira aprendizado. E é aí que o amor amadurece, quando entende que amar não é receber, é doar. Quando o amor deixa de ser emoção e se transforma em consciência. Quando deixa de ser apego e se transforma em compaixão. O verdadeiro amor não exige retorno. Ele sabe que o bem feito é recompensa em si. Ele não mede o que deu, não cobra o que não veio. Ele simplesmente é, como o sol, que brilha sobre justos e injustos, porque essa é a sua natureza. E se a vida te colocou numa família difícil, lembre-se que Deus não te castiga com pessoas. Ele te confia a elas. Ele acredita que você é capaz de ser o elo de transformação. E quando você cumpre esse papel, o céu inteiro se alegra, porque uma corrente de sofrimento se quebrou. Cada alma reconciliada é uma estrela acesa no universo. Cada perdão concedido é um trecho da escuridão que se ilumina. E é assim, pouco a pouco, que o mundo se eleva. Não por milagres grandiosos, mas pelos pequenos milagres que acontecem dentro de casa. Você pode não perceber, mas toda vez que escolhe o amor, em vez da mágoa, está ajudando o planeta a evoluir. Toda vez que perdoa, o mundo fica um pouco mais leve. Toda vez que ora, o universo se equilibra um pouco mais. É assim que Deus age, através de corações comuns, fazendo gestos extraordinários. Pais que não desistem, filhos que voltam, irmãos que se perdoam. Gente que, mesmo ferida, ainda acredita no bem. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, Deus nunca fecha uma porta sem preparar outra saída. Mesmo que o caminho pareça escuro, continue andando. A luz sempre aparece para quem caminha com fé. No fim das contas, o que realmente importa não é o quanto sofremos, mas o quanto aprendemos a amar durante o sofrimento. Essa é a verdadeira vitória espiritual. Sair da dor mais humano, mais lúcido, mais capaz de amar, sem medo. Um dia, todos nós entenderemos o porquê de cada lágrima,
de cada distância, de cada renúncia. Nesse dia, abraçaremos nossos antigos desafetos com alegria e diremos: agora eu entendo. Tudo era amor, disfarçado de prova. E nesse instante, o céu e a terra se encontrarão dentro de nós. Porque o céu não é um lugar distante. É o estado de paz que nasce quando o amor finalmente vence. Se essa mensagem falou com seu coração, respire fundo e lembre-se: o amor é a herança eterna. Nenhum erro, nenhuma culpa, nenhum afastamento é maior do que a força que vem de dentro de você. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque o amor te escolheu. Então, continue. Ore, perdoe, espalhe luz. Viva de forma que, quando a morte vier, ela só encontre um corpo cansado e uma alma em paz. E se essa reflexão tocou você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar. Nenhum amor é em vão e toda dor tem propósito. Porque, no fim, é o amor que fica quando tudo passa.